A indústria do estado de São Paulo demitiu 27.500 trabalhadores em junho. É o pior resultado para o mês desde 2005, segundo o levantamento feito pelo Ciesp. No Vale do Paraíba, o nível do emprego também ficou negativo. Em São José dos Campos, regional composta por 8 municípios, houve 400 demissões. Os setores que mais demitiram foram máquinas e equipamentos e produtos alimentícios. No primeiro semestre, o número permanece no vermelho. 1.250 postos de trabalho foram fechados. Na regional de Taubaté, com 28 cidades, houve a queda de 300 postos de trabalho no mês de junho. A queda no mês passado foi puxada pelos setores de metalurgia e equipamentos de informática. No acumulado do ano, o corte é ainda maior, redução de 2.700 empregos. O Ciesp de Jacareí, que responde por 3 municípios, registrou corte de 150 vagas de emprego em junho. Os setores de produção de borracha, material plástico e bebidas foram os responsáveis pela queda. De janeiro a junho, a redução foi de 650 postos de trabalho. Uma funcionária da Prefeitura de Campos do Jordão foi indiciada por peculato, acusada de desviar vales transporte de servidores para revenda. Na casa dela foram encontrados 530 passes de ônibus, R$7 mil em cheques e R$9 mil em dinheiro. Segundo a polícia, o marido da servidora era cúmplice dos desvios e também foi indiciado. Em nota, a Prefeitura de Campos do Jordão informou que abriu uma sindicância para apurar as responsabilidades. Ainda segundo a Prefeitura, se for comprovada a irregularidade, a funcionária vai ser exonerada do cargo. A Polícia Militar divulgou hoje o balanço parcial da Operação Inverno nas cidades da Serra da Mantiqueira. Destaque para o número de pessoas presas. Foram 2 no mesmo período do ano passado contra 8 neste ano, aumento de 300%. O balanço é parcial, refere-se apenas até o dia 13 de julho. Houve aumento no número de pessoas abordadas. Ano passado foram 3.292 e este ano 5.710. O número de ocorrências também subiu, passou de 203 para 284. Houve queda no número de acidentes sem vítimas, de 22 para 18. Redução para os acidentes com vítima, de 9 para 8. E uma pessoa foi autuada por dirigir embriagado, contra 2 no ano passado. A Operação Inverno vai até o dia 3 de agosto, em Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal e Monteiro Lobato. O PROCON também intensificou a fiscalização este mês no comércio. 67 estabelecimentos já foram autuados desde o início das férias. 55 ficam na Serra da Mantiqueira. Os fiscais do PROCON visitaram estabelecimentos que vendem alimentos e bebidas típicas de inverno, vestuário, além da rede hoteleira. O objetivo é verificar possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor. As principais irregularidades foram a falta de informação de preço à vista do cliente e a inadequação da informação, como falta de clareza, por exemplo. Campos do Jordão foi a líder, com 55 irregularidades, seguida de Santo Antônio do Pinhal com 11 e São Bento do Sapucaí com apenas uma. Um bloqueio atmosférico atua na região esta semana e impede a chegada de frentes frias. Por isso, o inverno deve continuar quente e seco nesta sexta-feira. Na Serra da Mantiqueira, o dia amanhece com céu parcialmente encoberto. Faz frio de 6 graus pela manhã em Campos do Jordão. À tarde, a máxima chega a 17 graus em São Bento do Sapucaí. No Vale do Paraíba podem ocorrer nevoeiros ao amanhecer, mas o clima continua abafado. Em Cruzeiro e Aparecida, mínima de 14 graus. Em São José dos Campos, a máxima atinge 28 graus. No litoral norte, vai dar praia nesta sexta-feira. O sol brilha forte entre poucas nuvens e os termômetros oscilam entre 17 e 28 graus. Hoje, em Taubaté, o sol predominou e fez 26 graus na cidade. Amanhã, o dia também vai ser ensolarado e a temperatura continua igual. Em Jacareí, a sexta-feira vai ser de céu parcialmente encoberto e temperaturas elevadas. A máxima atinge a casa dos 27 graus. Tempo firme também em Ilhabela nesta sexta-feira. As temperaturas vão de 17 a 28 graus, as ondas atingem 1,5 metro de altura e os ventos pouco mais de 2 km por hora.
E o clima seco desta época do ano aumenta o risco de queimadas, mas nem sempre o fogo acontece de forma espontânea. Às margens de rodovias, por exemplo, uma simples bituca de cigarro lançada pelo vidro do carro pode provocar um incêndio de grandes proporções. A Polícia Ambiental lembra que queimada é crime, com pena de detenção e multa. Por isso, intensificou a fiscalização. Nesta propriedade, no bairro Barreiro, zona rural de Taubaté, as marcas de uma queimada perigosa. O fogo se alastrou rapidamente pela vegetação seca. Segundo os moradores da região, o incêndio começou às margens da estrada, bem próximo da torre de alta tensão. Estava na minha chácara ali, comecei a escutar um barulho de fogo. Saí para ver, deparei com fogo que começou nessa parte aqui que você está vendo. Tem as casas do lado aqui, ó, mas a turma não quer saber, eles vêm, tacam fogo e somem, né? Então poderia ter acontecido coisa pior aqui. Eu ter perdido a minha casa, meu vizinho ter perdido a casa, entendeu? E essas torres aqui que alimentam, acho que todo o bairro. Uma viatura da Polícia Ambiental que patrulhava a área ajudou a combater as chamas. A patrulha apoiou esse morador que estava sozinho tentando debelar o fogo. Conseguiram extinguir o fogo antes que ocorresse um mal maior. Se chegasse a afetar essa área aqui de preservação, essa mata fechada, como é que poderia ter sido? Danos inimagináveis, né? Para a região, para os animais, para a população que mora aqui, a poluição do ar, que a população iria sentir isso. No ano passado, 235 queimadas foram registradas na região entre julho e setembro, período em que as chuvas diminuem por causa do inverno. No último fim de semana, apenas em Taubaté, 4 focos de incêndio foram identificados. O monitoramento é feito desta sala, no batalhão da Polícia Ambiental. Imagens de satélite indicam em tempo real onde existem queimadas. Aqui é possível ver claramente uma área devastada pelo fogo. Por meio dessas coordenadas, nós vamos chegar, a patrulha vai chegar a essa área onde ocorreu esse foco de queimada aqui. Mas o problema não acontece somente em regiões agrícolas. Às margens da Via Dutra, 192 casos foram registrados em 2014. Para muitos motoristas, jogar uma bituca de cigarro ao redor da rodovia parece uma atitude inofensiva. Mas durante o inverno, com a vegetação seca e a baixa umidade do ar, esta ação pode trazer consequências, que vão desde um pequeno foco de incêndio até uma grande queimada. E se o autor for identificado, vai pagar caro por esta atitude. A pena pode chegar a 4 anos de prisão, além de multa. No ano passado, as autuações na região totalizaram R$87 mil. A população pode acessar a Polícia Ambiental através dos telefones de nossas bases ou também do 90. Vai chegar a informação para a gente via Copom aqui para a Polícia Ambiental poder atender. Então é fundamental e a gente conta com a colaboração da população, que são os nossos grandes parceiros que nos ajudam muito para a gente poder atuar e fiscalizar e buscar reduzir ainda mais o problema das queimadas aqui na nossa região. Para mudar o comportamento dos motoristas, faixas e panfletos como este fazem parte da campanha de conscientização promovida anualmente pela concessionária da Via Dutra. Afinal, a fumaça atrapalha a visibilidade e aumenta o risco de acidentes. No ano de 2014, nesse período de julho a setembro, nós tivemos cerca de 491 focos de incêndio em toda a rodovia. Só na região do Vale Paraíba, de Jacareí até Queluz, nós tivemos 192 focos de incêndio. E é para conscientizar mesmo o motorista de como se comportar ao ver uma queimada com fumaça na rodovia, para que evite acidentes. No próximo bloco, vem aí o passeio ciclístico de inverno e também, ao vivo, a exposição em homenagem ao centenário do Taubaté. 7h11. A gente volta já já.